No esporte de elite, todo mundo está sempre buscando um jeito de sair na frente, né? Mas e se a maior arma secreta não estivesse na academia, e se no quarto? Hoje, a gente vai mergulhar numa pesquisa fascinante que investigou exatamente isso. É uma pergunta que parece até provocação, né? Mas olha, pesquisadores de Stanford decidiram levar isso muito a sério. E os resultados, bom, eles podem mudar o jeito que a gente pensa sobre treinar e se recuperar. Vamos entender o que eles descobriram. Para a gente entender o peso desse estudo, primeiro a gente precisa olhar para o que a ciência já sabia e, talvez mais importante, o que ela ainda não fazia ideia. Olha só que a falta de sono acaba com a performance de qualquer um. Isso aí a ciência do esporte já estava careca de saber. Tempos de reação mais lentos, humor péssimo, desempenho lá embaixo. Mas e o contrário? E se atletas de elite, que já estão no topo, simplesmente dormissem mais? Essa era a grande pergunta no ar, a lacuna que esses pesquisadores queriam preencher. E foi assim que nasceu um dos estudos mais diretos e reveladores sobre sono e performance atlética. Vamos dar uma olhada em como ele foi montado. A questão central era super clara e focada. Não se tratava de uma noite a mais de sono, e sim de um período prolongado. O objetivo era ver se era possível, sabe, desbloquear um novo nível de desempenho só otimizando o descanso. E os participantes do estudo não eram pessoas comuns, não. Eram 11 jogadores do time de basquete de Stanford, atletas universitários de altíssimo nível, no meio de uma temporada competitiva super intensa. E isso é crucial, porque qualquer melhora que aparecesse aqui seria em cima de um nível de performance que já era absurdo. A estrutura do experimento foi assim, elegantemente simples. Primeiro, umas semanas para registrar como era o sono e o desempenho normal deles, o ponto de partida. Depois veio a intervenção, um período mais longo, onde a única instrução era tentar ficar na cama por pelo menos 10 horas toda noite. Simples assim. E como eles mediram se houve melhora? Bom, com uma bateria completa de testes. Velocidade nos sprints, precisão nos arremessos. Mas eles foram além do físico. Também mediram tempo de reação, humor, os níveis de cansaço e de sonolência. Foi um verdadeiro raio-x completo do atleta. Então, depois de semanas coletando dados, chegou a hora de analisar os números. E o que eles descobriram não foi só uma melhorazinha não, foi uma transformação. O ponto de partida de tudo é que a intervenção deu certo. Os atletas realmente conseguiram dormir mais. E isso foi só o começo de uma cascata de melhorias impressionantes. E não foi pouca coisa, não. Em média, eles dormiram quase 2 horas a mais por noite. O mais incrível foi o efeito dominó que essa única mudança causou em todas as outras métricas de desempenho. A primeira grande melhora foi na velocidade pura, uma das coisas mais importantes no basquete. E os dados aqui são impressionantes. Olha, uma queda de 0,7 segundos num sprint de 86 metros é uma diferença gigantesca no esporte de elite. É a diferença entre chegar na bola primeiro ou não, entre um contra-ataque que dá certo e uma oportunidade perdida. Mas a melhora não foi só na capacidade atlética bruta. A habilidade técnica, que exige muito foco e precisão, também deu um salto de qualidade. Esses números aqui são de cair o queixo. A precisão nos lances livres aumentou 9% e nas bolas de 3 pontos, 9,2%. Para atletas que já passam horas e horas por dia treinando arremesso, um salto desses em poucas semanas é uau! É simplesmente extraordinário. Mas como essa mudança toda se manifestou além do desempenho físico ali na hora do jogo? Vamos dar uma olhada nos números da mente e do corpo. Pois é, o estudo mostrou que os benefícios iam muito além dos músculos. O sono extra teve um impacto profundo no estado mental e emocional dos atletas, provando aquela forte conexão entre mente e corpo. Os dados dos questionários de humor mostraram uma melhora drástica. Eles se sentiam com mais vigor, menos cansados, e aquela sonolência durante o dia despencou. Basicamente, eles se tornaram atletas mentalmente mais resilientes e com mais energia, o que é fundamental para aguentar uma temporada desgastante. Então, resumindo a ópera, o cenário é impressionante. Atletas mais rápidos, mais precisos e mentalmente mais fortes. E tudo isso alterando apenas uma variável, a quantidade de sono. E isso nos leva à grande conclusão do estudo, uma que desafia aquela cultura de treinar sem parar, tão comum no mundo dos esportes. Essa citação dos próprios pesquisadores é talvez a descoberta mais importante. Os próprios atletas, antes do estudo, achavam que já estavam fazendo tudo certo.
Eles não tinham a menor ideia do potencial que estavam deixando para trás por não priorizar o sono. E essa é a grande virada de chave. O sono não é o tempo ocioso entre os treinos. Ele é uma parte ativa e indispensável do próprio treinamento, tão importante quanto levantar pesos ou praticar arremessos. E isso deixa a gente com uma última reflexão. Se esses atletas que estão no auge da condição física conseguiram destravar um novo nível de desempenho só por dormirem mais, que potencial inexplorado pode existir para qualquer pessoa que busca melhorar, seja no esporte, no trabalho ou na vida? A resposta talvez esteja simplesmente no travesseiro.